nas propriedades dos elementos. Então, como foi falado, a maioria dos elementos químicos são metais. E o hidrogênio ele está localizado acima desse grupo 1, ou família 1A, que já veremos a nomenclatura antiga da tabela periódica. Professor, mas o hidrogênio, ele pertence ao grupo 1? Não, ele está localizado acima desse grupo 1 devido às suas propriedades serem semelhantes à dos metais alcalinos, ok? Então você tem os ametais, que são esses amarelos, os gases nobres e as duas séries, que nós vamos chamar de série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, mais um exemplo de tabela periódica. Então, vamos começar a chamar esse grupo 1 de metais alcalinos. O grupo 2 da tabela periódica, ele é comumente chamado de metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 ao grupo 12, teremos os metais de transição, que faz parte o cobre, faz parte a prata, o ferro. Grupo 13 fica mais fácil de lembrar, ele vai iniciar com o boro, fica sendo chamado de grupo do boro, assim como o grupo 14, que inicia com o elemento carbono, o qual possui símbolo C, que é o grupo do carbono, e assim temos também o grupo do nitrogênio, que é o grupo 15. O grupo 16, que é o calcogênios, e o grupo 17, halogênios. E temos os gases nobres, que se referem ao grupo 18. Então, todos esses elementos do grupo 1 e 2 e do 13 ao 18, eles são denominados de elementos representativos, são os mais falados na tabela periódica. Bem, gente, aqui nós vemos os elementos de transição interna. Os elementos de transição interna, eles são cerca de 30 elementos e eles estão dispostos fora da tabela periódica devido à sua grande quantidade. Então, a série dos lantanídeos, que é essa primeira que você está vendo, ela se inicia com o elemento lantânio, daí lantanídeos. E eles estão localizados no sexto período da tabela periódica, note aqui, ó. Então ele vai do lantânio até o elemento com símbolo LU. Da mesma maneira, você tem a série dos actinídeos, o que vai iniciar com o elemento actínio, pertencente ao sétimo período da tabela periódica. Esses elementos de transição interna, todos eles possuem como subnível preenchido o F, tá bom? Então é um subnível que você tem que passar por diversas camadas eletrônicas até chegarmos ao F, tanto que eles estão dispostos no sexto e sétimo períodos da tabela periódica, ok? Então, falando um pouquinho mais sobre o elemento de transição interna, eles apresentam o subnível F preenchido sempre. Então, os elementos de transição interna apresentam um subnível F preenchido. O que vai mudar é o meu período. Eu posso ter o 6F, eu posso ter 7F, tá bom? Quando eu falo período, eu me refiro ao nível em que esse elétron ele está sendo distribuído, tudo bem? De acordo com o diagrama. E aqui eu tenho mais um slide mostrando o número de elétrons na camada de valência de cada grupo ou família e a sua distribuição eletrônica. Então, aqui você tem elementos representativos. Então, por aqui dá para você localizar um elemento químico. Tudo bem? É o que nós veremos no nosso próximo encontro. Pois um forte abraço. Fiquem com Deus. Classificação de acordo com as propriedades físicas dos elementos. Uma classificação bastante interessante, tudo bem? Que você também pode prever através do diagrama de Linus-Pauling essas propriedades relativas a metais, não metais, gases nobres e hidrogênio, conforme a distribuição eletrônica. Tudo bem? Qual é a característica principal de um gás nobre? É que ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que se estabiliza com 2. E a gente só vai saber essa quantidade de elétrons igual a 8 se distribuirmos conforme o diagrama de Linus-Pauling.
acho que todo mundo vai concordar, né? Não tem como a gente distribuir elétrons do nada. Deve ser feito através de um mecanismo que é o diagrama de Linus-Pauling. Então, quem são os metais da tabela periódica? Os metais, como já foi falado, eles são a maior quantidade de elementos. Eles representam a maior quantidade de elementos químicos da tabela periódica. São bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis, têm essa propriedade de formar fios, que nós chamamos de dúcteis, e possuem brilho metálico característico. São sólidos, com exceção do mercúrio, com símbolo Hg. O mercúrio é o único metal que, nas condições normais de temperatura e pressão, se apresenta no estado líquido. Mercúrio, esse metal que é bastante poluente. Os ametais ou não metais são os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. Professor, me dê um exemplo de um elemento não metal ou ametal. É o flúor, é o cloro, é o oxigênio, são denominados de ametais. Gases nobres são no total 6 elementos e sua característica mais importante é a inércia química. Eles não formam facilmente compostos. Isso, mas eu já estudei e eu sei que existem alguns compostos que possuem um gás nobre em sua constituição. Tudo bem, mas não é comum. E o hidrogênio, né? O tão estudado hidrogênio que serviu como um pilar para a formação dos modelos atômicos que ajudaram na propostas, né, de tabela periódica e explicação do átomo como um todo, né? Então esse hidrogênio ele é um elemento considerado à parte, por ter um comportamento único. Ele só possui um elétron, que é igual a um próton quando o átomo está no seu estado neutro. Você pode dizer que um elétron é igual a um próton. E ele vai se ligar, por exemplo, com outro átomo de hidrogênio e formar o gás hidrogênio H2, sua fórmula molecular, chegando a ter 2 elétrons, igual ao núcleo do elemento Hélio, gás hélio, que se estabiliza com 2 elétrons na sua camada eletrônica. Tudo bem? Então o hidrogênio, professor, mas o hidrogênio ele está lá no topo, né? Está em cima do grupo 1. É porque ele é um metal? Não, ele tem propriedades que se assemelham aos metais, mas o hidrogênio é um caso à parte. Tudo bem? Pois mãos à obra e vamos estudar.